E aí, vocês aceitam uma fofoquinha? Hoje a gente vai fofocar da vida de Catherine e Radcliffe. Então, senta aí que lá vem história, pega seu cafezinho, sua água, sua bolachinha e a gente vai escutar uma fofoquinha sobre a vida alheia hoje. Lembrando que tem conteúdo toda semana no canal, então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, enfim. Essa história é muito interessante, né? E a gente vai fofocar sobre ela hoje. Antes de começar a falar sobre o livro especificamente, eu queria dizer pra vocês que eu vou me ater somente na história do livro. Então, se você veio aqui buscando saber do filme, sinto muito lhe informar, mas não irei lhe proporcionar esse fato, porque eu quero focar somente na literatura. Mas pode ser que depois, no finalzinho do vídeo, eu coloque uma passinha de spoiler falando sobre o filme. Mas não é o propósito desse vídeo, tá certo? Então, O Morro dos Ventos Uivantes, né, baseado no livro da Emily Brontë, de 1847, né, bem novinho, graças a Deus. E nessa história se baseia... A história se passa nos campos isolados lá de Yorkshire, né, na isolada da Inglaterra ali. E é narrado por relatos, então não existe uma primeira ou segunda pessoa contando essa história no geral. É narrado por relatos e basicamente pela empregada, a governanta, né, que vivia ali. Então, ela observava os rolês todos e ela dava o ponto de vista dela. Então é muito interessante a gente saber que talvez nessa história não exista muitas verdades. Existe o que a governanta via, o que os outros viam, mas no geral se resumiu nisso. A história começa quando o Sr. Earnshaw, né, que é o dono da propriedade, né, do Morro dos Ventos Uivantes, ele, sem querer, ele andando lá pelas ruas de Liverpool, ele encontra um órfão. E ele leva para a propriedade dele esse órfão. E aí onde vai se iniciar toda a trama. Por quê? Porque ele é criado junto com os dois filhos desse cara, né? Desse senhor Earnshaw, que é Catherine e Hindley. E aí, mamu, é onde a gente vai dizer, e aí é onde a gente vai desenrolar. Por quê? Catherine e Hinchcliffe, que eram criados juntos, eles começaram a desenvolver uma amizade muito forte. Eles começaram a ser muito próximos. Já o irmão de Catherine, ele odiava o Hinchcliffe. Eu acho que ele via como uma ameaça, como uma pessoa ruim, né? Sei lá, uma pessoa que poderia tirar ele dali. E ele começava a bombardear o Hinchcliffe, ele não gostava. O que a gente entende um pouco dessa relação é que Hindley tinha muito ciúme da relação de Hinchcliffe com o pai, porque ele era uma pessoa muito legal, muito proativo, e o pai gostava muito, e Catherine também gostava muito. Só que quando esse senhor Earnshaw bateu as botas, ele morreu, o Hindley assumiu a propriedade, né, o Morro dos Ventos Vivantes. Então o que aconteceu? Ele pegou, então quando o senhor Earnshaw bate as botas, né, Hindley que assume a propriedade, ele rebaixa a Heathcliff pra ser servo, e aí ele separa o Heathcliff da Catherine. Só que aí, meu amor, nessa altura do campeonato, eles já estavam assim, ó, a léguas de apaixonados, e aí fica um pouco difícil pra separar esses dois. Só que, como eu já tinha falado, né, Catherine e Heathcliff, eles tinham um laço conturbado, perturbado ali, era confuso o relacionamento dos dois, porque eles não se entendiam como se eles fossem amantes, apaixonados, tipo, namoradinhos, não. Eles se achavam almas gêmeas, como se eles fossem, tipo, um a metade do outro que faltava. É muito perturbador de você ver desse lado, assim. Porque quando a gente vê grandes obras como Romeu e Julieta, como Ofélia, né, outras que eu já citei aqui, a gente entende que eles sentiam um amor um pelo outro, mas Catherine e Heathcliff não é nesse sentido. Eles são um relacionamento de muita posse, de muita coisa conturbada. Eles se entendem como se um fosse parte da alma do outro. Só que aí, né? Só que aí o que que acontece? A Catherine ama muito o Radcliffe. Pelo menos é o que ela diz. Mas na hora do vamos ver ali, ela escolhe casar com ele, com o Lincoln, que era um cara que tinha uma propriedade vizinha, que tinha muito dinheiro. Então ela escolheu, em vez do amor de todo aquele rolê, ela escolheu a posição social, ela escolheu a estabilidade. E o que acontece? Na cabeça dela, ela quer posição social, né? Ela quer o status. E ela acha que Radcliffe realmente não tem posição social, ele não tem dinheiro, status, né, pra dar o que ela quer. E também ela acha na cabeça dela que, se mesmo se ela casasse com esse Edgar Lincoln, o amor que ela sentia, ou a relação que ela tem com Radcliffe, nunca mudaria. Porque ela não casaria por amor, ela casaria só pra ter uma segurança ali, e ela ainda continuaria vendo eles. Apesar de que no livro não é descrito o relacionamento deles como uma coisa carnal, como sexual, tá, gente? Diferente do que a gente pode imaginar de outras histórias, esse amor ele é muito mais pesado e conturbado de outras maneiras. Não no sentido carnal e sexual. E aí, na cabeça dela, ela olha pra essa situação toda e ela não acha que tem problema nenhum. Tanto é que ela solta, né? A famosa frase, né? Eu sou Radcliffe. Porque na cabeça dela eles são um só. Eles são uma alma gêmea e mesmo que ela case com outro, eles não vão permanecer se amando. Só que o que acontece? Radcliffe não estava muito de acordo com esse rolê, não. E aí, quando ele descobre que Catherine vai se casar, ele pega o beco, some
putaço com ela, e aí ele fica anos sem aparecer, sem saber dela, sem saber de ninguém. E, né, alguns anos depois, alguns anos aí chuvosos depois, quem aparece? Heathcliff. E aí, meu amor, ele monta toda a vingança dele pra arruinar todo mundo que tinha falado mal dele, porque ele volta ricaço, ninguém sabe como, mas ele volta rico, e aí ele vai tentar o juízo de todo mundo que falou que ele era pobre. As primeiras coisas que ele faz quando volta é arruinar Hindley, né? Que era o que ele queria como cunhado, mas que na época tratava ele muito mal. Tratava ele como um empregadinho, um servo, que achava que ele não passava daquilo ali. Então ele arruina, bota pra lascar nesse cara. Depois, o que que ele faz? Ele casa com a irmã de Edgar Linton, né? Que é o cara que ia casar, que casou com a Catherine. Então ele casa com ela pra meio que também arruinar a vida do Edgar, que ele acha que todo mundo tem culpa pra estar ali infernizando a vida da Catherine também. E tá fazendo mal pra todo mundo, né? Aí o que acontece? Depois ele casa, tem filhos, Catherine também tem filhos, só que como fica nessa treta emocional muito grande, dele criando confusão, infernizando os filhos também. E o que acontece? A Catherine, ela engravida, só que ela vivia muito angustiada, muito triste com toda essa situação que estava se formando. Então ela acaba morrendo no parto. E aí quando o Heathcliff sabe que ela morreu no parto, ele fica perturbadíssimo, porque na cabeça dele ele não queria que, ele achou que em algum momento ali isso ia continuar, enfim. Quando ela morre, ele fica muito perturbado da cabeça e ele fica querendo que o espírito dela fique procurando por ele, fique perturbando ele, mas isso aí nunca aconteceu. Então ele fica para sempre amargurado e para sempre esperando que ela volte para eles se redimirem, né? A história não termina aí, né? Mesmo após a morte de Catherine e do Heathcliff teve a viver meio louco, o que acontece? Vem a segunda geração, que são os filhos, né? Então, a família de que Catherine formou, né, os filhos de Catherine e os filhos de Heathcliff, eles se apaixonam também, eles seguem o mesmo ritmo. Só que o que acontece? Heathcliff fica tentando encharcar ali para que eles continuem essa coisa de dor, de estar machucando um ao outro. Só que os filhos, eles não veem ele dessa maneira, e eles se apaixonam, e eles procuram uma coisa mais de redenção, de amor, de paz, né, de perdão. Então eles se apaixonam e eles fazem diferente do que os pais fizeram. Então ele quebra um pouco esse ciclo de Heathcliff de fúria, de vingança, de ódio, e eles tentam ficar numa boa. Então eles quebram esse padrão dos pais e não vão atrás de vingança. Assim, não é uma história de amor tradicional, como a gente está acostumado a ver, onde existe a mocinha e o mocinho, né? Catherine e Heathcliff, eles não são heróis. Mas eles também não são vilões. Eles são vilões da própria ganância, né? Do próprio ego, da própria vontade de viver coisas a mais. A Catherine mesmo que achava que o amor era possível. Mas será mesmo que era possível? Será mesmo que ela realmente amava o Heathcliff? Então, assim, existem várias e várias lacunas que o livro vai deixando aberta pra gente entender se era amor mesmo? Será que realmente era um amor? Será que era uma posse? Era uma ideia que eles colocaram na cabeça? Porque assim, talvez eles tenham se apaixonado, realmente eles tinham se apaixonado, mas será que era realmente amor pra tudo isso? Será que realmente precisava ter um ter estragado a vida do outro, né? Porque assim, a Catherine tomou a decisão dela de não casar com Radcliffe. Então assim, foi mais do que ela, olha, não vou casar. Então ele poderia ter seguido a vida dele, ter ido viver o rolê dele. Não, ele voltou e assim, além dele estragar a própria vida, ele ainda estragou a vida das outras pessoas que estavam ao redor. Aí a gente para pra pensar que, na verdade, nenhum deles foram felizes. Porque a Catherine não foi feliz, porque vivia amargurada, porque o Radcliffe tinha voltado, o irmão dela morreu. Então, assim, Radcliffe tratava a esposa, né, que era a cunhada de Catherine, muito mal, porque ele não amava ela, ele vivia na obsessão ali de Catherine, da família, de todo mundo. Então, assim, a que custo tudo isso valeu a pena? Porque ele realmente voltou rico, que a gente nunca vai saber como. Ele voltou rico lá do rolê que ele fez, comprou a propriedade, se casou, ficou. Mas e aí? Teve filhos com uma pessoa que ele não amava. A Catherine também teve filhos com uma pessoa que ela não amava. Então, assim, do que valeu tudo isso? Esse é o questionamento que a gente fica até hoje, né? Assim, quando eu converso, por exemplo, com a minha cunhada mesmo, que ela gosta muito pra ela, esse é um dos melhores livros, a gente sempre tem esse debate de entender do. É uma história de amor? Não é uma história de amor. É uma hora que dá raiva, porque os dois são teimosos, são burros, e em vez de eles lutarem por esse tipo de amor que eles falam que sentem um pelo outro, por que eles não lutam por isso? Mas é porque existe ganância, existe ambição, existe ego, existe. Ai, não, mas eu preciso que. Então, assim, será que realmente existia amor nisso tudo? Ou era só luxúria, era posse, era a ideia de ter aquela pessoa na sua vida e acabou matando todo mundo, acabou destruindo pouco tempo que eles tinham ali entre eles, né? É muito bom entender também como a segunda geração não repetiu esse padrão, como a segunda geração
entende, né, que tá tudo bem perdoar, tá tudo bem se amar. Talvez eles realmente se amassem da forma mais pura e branda que existe, né? Talvez Catherine e Heathcliff nem fosse amor de verdade. Talvez eles fossem só duas pessoas que achavam que precisavam estar juntos, mas será que precisavam mesmo estar juntos? Onde fica o questionamento, né? Eles não são heróis, mas eles também não são vilões, né? Eles são pessoas que se apaixonaram, foram egoístas, foram cruéis uns com os outros, e talvez seja por isso que a gente lembra dessa história até hoje, né? Porque ela é diferente de tudo. Ela é tão cruel, ela é tão crua que é verdade, né? A gente consegue enxergar a verdade naquilo de tão crua que é a história. Então, a filha de Catherine e o filho do Hindley, né? Do irmão dela, eles constrói uma coisa que a família nunca tinha visto, né? Paciência, amor, compaixão. Então, eles refazem todo esse processo e quebram esse padrão de vida tóxica, de amor tóxico, de situação tóxica, tudo tóxico, e vão viver a vida felizes. Obviamente não tão felizes porque é Morro dos Ventos Vivantes, né? Mas vocês entenderam. Essa é a parte com um pequenininho spoiler do filme, então se você não quer mais saber sobre o filme ou quer assistir, enfim, whatever, então eu agradeço por você ter ficado até aqui. Agora a gente vai falar do filme, especificamente de alguns trechinhos que eu já vi falar e que tem de diferença pro filme, certo? Então vocês estão avisados. Então vamos lá. No livro, como eu já falei, não existe nenhuma situação sexual entre Catherine e Heathcliff, certo? Não existe nada sobre isso. É um amor mais fusão, possessivo, egoísta, cruel. Então eles se baseiam muito nesses diálogos, nessa situação viciante, possessiva, doentia que existe entre eles, ok? O filme já puxou para um lado mais sexual, um lado mais hot. Então a relação deles é puro química, tesão, é aquela coisa que, assim, pra quem gosta do clássico, vai ter BO assistindo. Por quê? Porque me lembrou um pouco cenas de filmes atuais, né? Como 50 Tons de Cinza, esses rolês. Então, pra quem gosta do clássico, não vai gostar do filme, porque ele tirou a essência pura, essa coisa de diálogo e de coisas muito arrastadas do livro e transformou mais em cenas hot que não é ruim pra quem tá assistindo o filme sem conhecer o livro, mas pra quem gosta do livro é difícil. No filme, eles não construíram a segunda geração, então ficou meio sem sentido o final, porque a gente não vai ver a construção do paz, de amor, de compaixão, né, de perdão. A gente não vai ver isso. Então ficou um final um pouco mais sem coerência, eu achei, na minha opinião, porque não tem a segunda geração para dar essa continuidade de quebrando, né, o padrão da família. Então, Harry Cliff vai ficar ali vagando, vai morrer uma hora e vai entender, ai, porque nós somos um só. E, enfim, eu não curti isso. Quem não leu o livro ou leu, gostou, enfim, mas é uma experiência que talvez, que com certeza vale a pena, porque é um filme baseado numa obra, mas é basicamente uma fanfic da obra. É como se eles pegassem só os nomes e os personagens da história principal e construíssem uma outra em cima. Tá errado? Não tá errado, né? Mas os fãs da obra literária talvez não gostem dessa nova adaptação. Porque, assim, como a gente já tá falando, né? É baseado no Morro dos Ventos Vivantes. Então, não é necessariamente um copia e cola. Então, o diretor, a diretora, no caso, né? Pode não gostar um pouco desse rolê e quis fazer diferente. Enfim, é a opinião dela, é o ponto de vista dela em relação a isso. Mas quem gosta da obra literária talvez tenha ficado um pouco chocada ou talvez não tenha gostado mesmo. É isso. Vale a experiência, né? Porque tem a Margot Robbie, tem o Jacob Elordi. Então, assim, vai ter uma galera legal pra você ver. Vai ter uma historinha legal pra você assistir. Não vai ter uma obra literária pra você ver, mas vai ter uma obra de ficção ali que talvez você goste. Então, fica a critério de cada um. Quem gosta e quem não gosta. É por isso que eu digo muito que gosto é discutível, não? Então, o que eu não gosto pode ser o que você gosta, o que você gosta pode ser que eu também não goste. Mas, enfim, vale a pena, no geral, você ler tanto o livro como você assistir o filme. E é isso. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo dessa semana. Feliz carnaval pra vocês, né? Então a gente volta semana que vem com mais um conteúdinho aqui, mais uma fofoquinha besta pra gente for falar, tá certo? Então se inscreve no canal, comenta, compartilha com seus amigos, deixa seu like. Enfim, semana que vem a gente volta com mais uma fofoquinha, tá bom? Beijo pra vocês. Até lá.